Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Marombologia, o quadro onde eu, Caio Botura, quebro diversos mitos da musculação, dieta e suplementação. Antes de começar, vou me apresentar rapidamente. Eu sou um fisiculturista profissional natural aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo, nunca fiz o uso de esteroides anabolizantes ou GH, peptídeos e esse tipo de substância. Eu também sou formado em Strength and Conditioning aqui nos Estados Unidos, já entrevistei dezenas de experts para o meu podcast Brain Gains e escrevi 4 livros sobre dieta, musculação e suplementação e todos os links estão na descrição. Hoje eu vou falar um pouco do Whey, que é provavelmente o suplemento mais popular hoje em dia. Porém, muitas pessoas não sabem o que é ou para que serve. De maneira rápida, o Whey nada mais nada menos é do que um alimento em forma de pó. Whey em inglês significa soro do leite e esse suplemento é a proteína extraída do soro do leite. Essa proteína tem a característica de absorção rápida, alto teor de BCAAs, em torno de 25%, e leucina, cerca de 11%. A leucina é o principal fator quando falamos de síntese proteica, e a síntese proteica é a produção de novas proteínas. Quando fazemos o treinamento com pesos, nosso corpo recebe o sinal para produzir proteínas contráteis, que irão deixar o nosso músculo maior e mais forte. Agora, se você faz um treino aeróbico de resistência, o seu corpo vai sinalizar para você produzir proteínas aí de energia, proteínas mitocondriais para a produção de energia. E para produzir essas proteínas, nós precisamos ingerir altas quantidades de alimentos proteicos, que têm aminoácidos como a leucina e BCAAs, que agem diretamente no músculo. O Whey tem um papel na prevenção de ações catabólicas durante o exercício e também afeta positivamente o sistema imune, como atividade antimicrobiana. Por essas razões, o Whey gera os maiores benefícios quando ingerido antes e depois do treino. Porém, não tem problema tomá-lo em outros horários. Ele, por exemplo, pode ser usado para apenas te ajudar a bater a meta de proteínas do dia. Você já deve ter ouvido falar dos 3 tipos de Whey: o concentrado, isolado e hidrolisado. O que os difere é seu processo de filtração, e isso afeta sua composição de macronutrientes e tempo de absorção. O soro do leite denota a parte líquida translúcida do leite, que permanece após o processo de fabricação do queijo. Como dito antes, o Whey é um dos maiores grupos de proteína do leite bovino, que tem a caseína e o Whey, representando 20% dessas proteínas, enquanto 80% seria a caseína, que é uma proteína de mais lenta absorção. Vou explicar agora para vocês a diferença de cada tipo de Whey, começando pelo concentrado. O Whey concentrado tem uma concentração de proteína que pode variar de 25% a 89%. A maioria das proteínas concentradas vendidas como suplementos alimentares tem uma concentração de cerca de 80%. O resto do produto consiste de lactose, de 4% a 8%, gordura, minerais e água. Um dos benefícios do Whey concentrado é sua capacidade de aumentar os níveis de glutationa. A glutationa é um tripeptídeo formado pelos aminoácidos ácido glutamínico, L-cisteína e L-glicina. Ela é um dos antioxidantes hidrossolúveis mais importantes para o corpo, trazendo inúmeros benefícios para o sistema imune. Níveis baixos de glutationa são associados a uma longa lista de doenças. Os níveis de glutationa podem reduzir com a idade e overtraining. Comparado ao Whey isolado, o concentrado tem tipicamente mais componentes biologicamente ativos, como CLA, que é o ácido linoleico conjugado, imunoglobulina e lactoferrina. O Whey isolado tem uma maior concentração de proteínas, 90% a 95%. É uma boa fonte de proteína para indivíduos com intolerância à lactose, por conter muita, pouca ou nenhuma. Essa proteína também é baixa em gordura, pois é feita a remoção durante o processamento. O Whey isolado muitas das vezes será mais caro do que o concentrado, pela sua maior quantidade de proteína comparado grama por grama. Por exemplo, 100 gramas de Whey isolado podem ter 90 gramas de proteína, enquanto 100 gramas de Whey concentrado será cerca de 80 gramas. A maioria das proteínas isoladas acabam sofrendo a desnaturação pelo aquecimento que sofrem durante o processamento. Quando a proteína é desnaturada, ela pode perder alguma propriedade biológica, como a atividade estimulante do sistema imune. A desnaturação é a quebra das ligações secundárias e terciárias, que mantém o formato da proteína. Por essa razão, a proteína está parcialmente quebrada e isso torna a digestão e a absorção um pouco mais rápida, mas a proteína pode ser um pouco menos eficaz. Agora, vamos finalizar com o Whey hidrolisado. Aqui, as cadeias longas de proteína foram quebradas em cadeias menores, chamadas de peptídeos.
seria uma forma de proteína pré-digerida. Isso faz com que esse tipo de whey seja absorvido mais facilmente pelo corpo e pode reduzir o potencial de algumas reações alérgicas. Essa proteína geralmente é usada em fórmulas para bebês. A hidrólise não reduz a qualidade nutricional da proteína. O problema com isso é que peptídeos ou aminoácidos livres têm um gosto amargo e ruim, e não foi visto diferenças significativas no tempo de absorção da proteína hidrolisada quando comparada com as outras. Se você realmente se preocupa em ser pontual com sua absorção de proteínas, basta ingerir o whey isolado 5 minutos antes do que o hidrolisado. O whey hidrolisado também se mostrou mais insulinogênico do que as outras formas de proteína. Isso quer dizer que ele irá gerar uma maior secreção de insulina pelo corpo após seu consumo. E sim, você também estimula a insulina com proteínas e não apenas carboidratos, sendo o whey, todas as formas dele, uma proteína altamente insulinogênica. Além de tudo isso, o whey hidrolisado é o mais caro de todos devido ao processo pelo qual é submetido. Mas, se existe um benefício para a proteína hidrolisada, é que ela é eficaz para a ressíntese de glicogênio após o treino. Então, um atleta de resistência, de endurance, poderia se beneficiar mais caso ele treine mais do que uma vez por dia e precise de uma ressíntese de glicogênio mais rápida entre os treinos. Então agora você me pergunta, qual whey usar, Caio? Bom, pelas características citadas acima de cada whey, você deve ter uma boa ideia de qual vai ser o melhor para você. Todos eles têm um perfil de aminoácidos excelentes com uma alta concentração de leucina e BCAAs. Infelizmente, muitas empresas utilizam uma técnica safada chamada de aminospiking, aonde eles adicionam aminoácidos baratos em uma proteína de baixa concentração, para que quando testes laboratoriais forem feitos, a leitura de proteína será maior, mas a qualidade da proteína não é a mesma que um whey puro de verdade. Para evitar esse tipo de golpe, evite marcas que têm misturas patenteadas. É comum, principalmente nos Estados Unidos, ver esse tipo de coisa na tabela nutricional do suplemento. Geralmente, eles listam vários ingredientes nessa mistura patenteada, mas não falam as dosagens de cada ingrediente. Isso dá a impressão que eles têm uma mistura secreta daqueles ingredientes que é superior às outras marcas e escondem as dosagens para que os competidores não os copiem, mas na verdade, eles só estão escondendo que a dosagem é muito baixa, muito subdosado o produto e não vai fazer nada para você. Dê preferência para proteínas que listam um aminograma, principalmente o conteúdo dos BCAAs, que é a leucina, valina e isoleucina. Se a proteína tiver menos de 2,7 gramas de leucina por 25 gramas de proteína, provavelmente não é muito boa. Evite wheys que adicionam creatina, pois a creatina é um dos compostos usados no aminospiking. E por último, fique atento a wheys muito baratos. A matéria-prima é a mesma para todos e o preço não deve variar tanto. Marcas que prometem milagres com whey também devem ser evitadas. A diferença na concentração de um whey concentrado para um isolado é muito pequena. Em um scoop, cerca de 30 gramas, a variação é de cerca de 3 gramas de proteína, o que não afetará em seus resultados. Lembre-se que o whey é uma proteína, do mesmo jeito que o frango que você come é proteína. E no final do dia, é mais importante você ter consumido uma quantidade ideal delas do que ter consumido um scoop de whey ou não. A nutrição adequada sempre vem antes da suplementação. Não vai adiantar nada você usar o whey e não ter o consumo adequado de proteínas durante o resto do dia. Então, pelo fato do whey concentrado ser bem mais barato, ele provavelmente é a sua melhor opção custo-benefício para a maioria das pessoas. Seu conteúdo de gordura e carboidratos também é mínimo e não irá afetar seus resultados diretamente, pois mesmo em uma dieta de baixo carboidrato, basta você compensar isso nas outras refeições. O whey isolado vai ser melhor para pessoas que sofrem de alguma alergia ao leite ou lactose, e o whey hidrolisado pode ser melhor para atletas de endurance que precisam de uma rápida ressíntese de glicogênio entre provas ou treino. Então é isso aí pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou e comente temas para os próximos marombologias. Não se esqueça de se inscrever no canal Mentes Brilhantes. Eles fazem vídeos incríveis do mesmo estilo do Marombologia. Na verdade, eles que fizeram o gráfico desse vídeo aqui. Muito obrigado. O link está na descrição do canal deles. Vai lá agora, se inscreve, dá like. Tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Abraço, falou e fui!